Olá, meus aliados da força, bem-vindos a mais um Pod Aluno, o podcast do aluno. E no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de deload, essa prática comum aí no ambiente esportivo. Antes de mais nada, deixe seu joinha, deixe seu comentário, porque esse é o nosso salário moral, né? Pessoal, é o seguinte, o deload, ele é igual a um tapering. Meu Deus do céu, o que é tapering? Tapering é uma prática, traduzindo seria polimento, refinamento, é uma prática comum nos esportes que visa fazer o seguinte, visa fazer a redução da carga de treino. O que eu quero dizer com carga de treino? Eu me refiro ao estresse fisiológico imposto nos sistemas fisiológicos que estão envolvidos no exercício. Então, por exemplo, ossos, tendões, ligamentos, o próprio tecido muscular e o sistema nervoso. Conforme você vai treinando ao longo do tempo, esses tecidos eles têm curvas de recuperação diferente, de modo que a gente deve ofertar para eles uma possibilidade de descanso para que todos os sistemas te acompanhem em termos de expressar o máximo desempenho possível em um evento esportivo. Tá? Então, assim, por que a gente quer reduzir a carga de treino? Para dar um respiro para o organismo, né? Para ele dar uma recuperadinha ali. Então, o deload é igual um tapering, mas o que marca a diferença dos dois? O tapering ele é feito pré-competição. Aí, diferentes esportes apresentarão diferentes estratégias de tapering, de polimento. O deload, o que acontece? Ele é uma redução de carga de treino que está sendo feita no meio da programação, tá? E o deload ele pode ser programado ou não. E aí o que eu vou falar para vocês agora vai ter um impacto grande se o deload vai ser programado ou não, né? A gente vai partir da seguinte premissa. Se você acha que treina pesado sempre, é porque você não está treinando pesado de verdade. Por quê? Porque se você treina pesado, você vai precisar de algum momento que possibilite a recuperação do organismo, tá? Então, assim, a gente vai partir dessas premissas para nortear nossas decisões. Quando você já treina e já se conhece, ou se você é treinador e conhece o seu aluno, ou você é praticante e se conhece, você tem uma noção temporal de quando, em que período do tempo, aquela carga de treinamento que vem sendo batida, tá treinando firme e forte, em quanto tempo ela vai te castigar. Quando eu falo castigar, é a percepção do seguinte: desmotivação para treinar, queda nos níveis de força ou o próprio rendimento no treino como um todo. Eu vou ao desempenho no rendimento como um todo. Então, baseado nisso, você já tem uma ideia de que, olha, em bloquinhos de 3 semanas, a cada 3 semanas eu vou fazer uma semana de deload, uma quarta semana de deload. Num bloquinho de 6 semanas eu vou fazer uma 7ª semana de deload. Então, essa pré-programação vai depender muito de como você se conhece, né? Da relação entre treinador e aluno. Ou pode ser não programado também. Quando você se sentir mais cansado, isso implica num problema, né? Se você não programa, eu acho que você não programou o seu treino inteiro. Porque aí você não vai conseguir ter a apresentação de algum resultado em específico, né? Porque se o treino está forte o suficiente porque você programou, você também vai programar o deload. Mas independente dessa filosofia particular, o deload não programado ele pode vir, por exemplo, assim, uma semana de provas, uma semana de viagem, ou aconteceu alguma coisa particular na sua vida que você precisaria reduzir a carga de treino. Você pode fazer esse deload aí inesperado, tá? Eu acho que, e principalmente o deload é aplicado em esportes de força, né? Ou outros tipos de esporte que requerem desempenho, tem alguma variável de desempenho, velocidade, tempo, força, resistência. Agora, o deload para hipertrofia eu não acho necessário. Por quê? Porque, querendo ou não, hipertrofia é treinada com cargas mais leves, né? E isso não gera tanto estresse psicofísico como o treinamento de altíssima intensidade, comumente empregado no treino de força ou treinamento de volume, de alto volume empregado nos treinamentos de resistência, de esportes de endurance, né? Agora vamos para as diretrizes. Como é que a gente faz um deload? A gente pode mexer nessas variáveis aqui, ó.
diminuição da intensidade, diminuição do volume ou diminuição da frequência de treinamento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque diminuir cada uma dessas variáveis vai implicar naquilo que eu falei antes, num respiro para o organismo, numa redução da carga de treino, do estresse fisiológico, tá? Uma diminuição na intensidade eu não acho interessante. Por quê? Porque se você diminuir a intensidade, você está tirando a especificidade do treino. A ideia não é treinar leve. A ideia é não acumular um cansaço geral. E quem é o maior causador de cansaço geral? É o volume. É a quantidade de treino que você faz. E esse volume ele pode ser alterado pela quantidade de séries, de repetições e de exercícios. Então a minha sugestão é que você continue treinando intenso, porém com volume bem reduzido. Esse volume reduzido ele pode vir acompanhado em uma diminuição da frequência do treino, que é quantas vezes você treina determinado grupo muscular ou determinada capacidade física na semana, tá? Ou às vezes você nem precisa fazer uma típica semana inteira de deload. Alguns treinos, a gente já tem isso bem estabelecido na literatura e na filosofia de treino de diferentes esportes, que é o quê? Diferentes cargas de treino em dias diferentes. Então, por exemplo, segunda você vai treinar forte, terça você vai treinar leve, quarta você vai treinar moderado, quinta você vai treinar leve, sexta você vai treinar forte. Esse é um exemplo de alternância de carga que está permitindo para o indivíduo constantemente uma recuperação, tá? E todas essas informações que eu passei aqui para vocês em míseros 7 minutos foram resumidas de 3 bons artigos, né, dos mesmos autores, que eles foram fazendo um catado geral ali na literatura. Eu achei legal porque eles entrevistaram treinadores, entrevistaram atletas, ou seja, foi uma pesquisa científica feita com gente que pratica, né? Isso é importante porque a prática traz algumas minúcias que a gente não consegue achar dentro do laboratório. Aí, né, para variar, tem sempre uma metodologia zoada para ferrar todo o raciocínio, né? Tem um quarto trabalho onde o pessoal comparou 9 semanas de treinamento contínuo versus 9 semanas de treinamento, onde no meio, na quinta semana, teria um deload. Mas, ao invés dos caras fazerem um deload como eu citei anteriormente, os caras simplesmente retiraram todo o treinamento. Então o pessoal ficou uma semana inteira sem treinar. Gente, se você ficar uma semana sem treinar, você volta para a academia destruído, parece que você nunca treinou na vida. 7 dias sem aplicar um estímulo de força já é suficiente para você começar a perder força, né? Aí o pessoal vai lá e deixa a amostra sem treinar. Você está pedindo para dar errado. O teu desenho experimental foi feito para não dar certo. Porque o deload não é a retirada total do estímulo de treinamento, é uma redução. Né? Então esse estudo mostra o quê? Que a galera que treinou continuamente teve melhores resultados. Isso dá a falsa impressão, interpretação de que você não precisaria de um deload. Sinceramente, né? Pra puta que pariu. Bom, mas fica aqui as diretrizes para fazer um deload. E nós temos uma aula aqui sobre tapering, mas ela é específica do powerlifting. Depois a gente faz uma aula sobre o tapering, polimento no esporte como um todo, tá? É isso, pessoal. Que a força esteja com vocês e até o próximo episódio.